Inscreva-se no canal e compartilhe nossos vídeos para que possamos alcançar mais pessoas para a glória de Jesus Cristo. Irmãos, foi bem pertinente a Faidman vir aqui dar o testemunho. A Faidman tem muito testemunho que, se você ouvir, você fica assim, abismado com a realidade da presença, da ação de Deus milagrosamente na vida dela, da família dela, né? Eu e o Ney, quando fomos lá, vimos vários testemunhos do óculos, né? Que elas foram atravessar o rio Paraná, o óculos caiu dentro do rio e precisavam do óculos para ler a Bíblia, e eles pegaram a estrada, no meio da estrada, a Ana pediu para fazer xixi, foi lá no mato, quando viu tinha um óculos lá, não viu que era o óculos com o mesmo grau, do mesmo jeito que ela perdeu no meio do rio, né? Então assim, elas oraram, e elas vivem o milagre de Deus, constantemente. Você sabe, irmãos, o tema de hoje à noite é bem assim: por que fracassamos na fé? Por que fracassamos na fé? Talvez eu não diga a Faidman, a Linda, a Ana, né, os missionários que vivem a fé miraculosa de Deus o tempo todo. Mas por que fracassamos na fé, irmãos? Por que nós fracassamos na fé? Sabemos, irmãos, que lá na teologia, quando a gente faz seminário, a gente estuda a fé. É uma das matérias da área da teologia sistemática na qual a gente se debruça por cima dela e estuda. E aprendemos que existe 3 tipos de fé. Existe a fé histórica, eu já falei isso aqui, que é a fé, né, que é passado de pai para filho, é a fé dogmática, é a fé que nós aprendemos por meio de uma religião, uma doutrina. A fé histórica é a confissão de fé de Westminster, a fé reformada, né? E aí nós temos a fé histórica, é a revelação, né, segundo os dogmas que nós temos da nossa teologia, né, dogmática, na nossa dogmática. Temos a fé salvífica ou salvística, né, temos essa fé que é a fé que Deus nos deu para que nós venhamos crer em Cristo Jesus como nosso Senhor e Salvador. Então, a palavra foi revelada, a palavra veio, né, e Deus nos agraciou com essa fé, e pela fé fomos salvos. Mas estudamos também, chamado de fé miraculosa. É a fé na qual nós temos que crer que o Deus que agiu ontem é o mesmo que Deus que age hoje. E é o mesmo Deus que não muda e não mudará, porque Ele é um Deus imutável. A crença, crer de fato que esse Deus faz milagres como fez, como esse de hoje que a Faidman contou, do Dr. Hans, da situação da Vanessa, da Ana Luísa e de outras situações que nós vivemos na nossa história. Eu mesmo vivenciei na vida da minha esposa. Quando a medicina disse que ela ia morrer e de repente Deus fez um milagre e ela está viva. Por que fracassamos na fé, irmãos? Porque muitas vezes fracassamos na fé. Abra sua Bíblia em Mateus 17, vamos ler do 14 a 21. Mateus 17, dos versos 14 a 21. Não quero me delongar muito. Está assim escrito: E quando chegaram para junto da multidão, aproximou-se dele um homem que se ajoelhou e disse: Senhor, compadece-te de meu filho, porque é lunático e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e outras muitas na água. Apresentei-o aos teus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Jesus exclamou: Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-me aqui o menino. E Jesus respondeu, repreendeu o demônio, e este saiu do menino. E desde aquela hora ficou o menino curado. Então, os discípulos, aproximando-se de Jesus, perguntaram em particular: por que motivo não podemos nós expulsá-lo? E ele lhes respondeu:
por causa da pequenez da vossa fé. Pois em verdade vos digo, que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte, passa daqui para colar, e ele passará, e nada vos será impossível. Mas essa casta não se expele, senão por meio de jejum e oração. Não se expele por meio de jejum e oração. Essa fé é a fé que nós temos que ter. É a fé que mostra para nós o nível da nossa confiança no poder de Deus, na intervenção divina em nossa vida, na intervenção divina por meio das nossas orações. Não é fé na fé. Não é de forma alguma fé na fé, mas é confiar na justiça, confiar na providência e confiar na ação maravilhosa de Deus em nossas vidas, irmãos. Irmãos, nós somos tentados constantemente a duvidar. Uma das armas que o diabo, Satanás, mais usa é a dúvida, é lançar dúvida no seu coração. Nós vemos isso através da tentação dos nossos primeiros pais lá no Éden, Adão e Eva, quando foram tentados. É isso mesmo que Deus disse? Será que foi isso que Deus disse? Vimos isso na tentação de Jesus ali nos 40 dias no deserto, quando o diabo usou da própria palavra para trazer dúvida ao coração de Jesus. E Jesus rebateu com a palavra de Deus. Irmãos, eu sei que nós estamos sujeitos às intempéries da vida. Estamos sujeitos às dificuldades financeiras. Estamos sujeitos a problemas de saúde. Estamos sujeitos a situações diversas. E quando nós falamos de fé histórica, fé salvística, tudo bem. Eu dou razão da minha fé, eu sei de onde eu vim, eu sei qual é a fé que a minha família professa, eu sei do dogma da minha igreja, eu sei qual fé que a minha igreja ela pratica, eu sei da teologia que a minha igreja é envolvida. Quando se fala da fé salvística, eu fui salvo em Cristo Jesus, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, mas quando fala da fé miraculosa, será que você crê que de fato Deus intervém? Que Deus é o mesmo Deus que interviu no passado por meio de Jesus Cristo, interviu no Antigo Testamento, que interviu na história, é o mesmo Deus que pode intervir? Será que a sua confiança na intervenção de Deus, na ação de Deus, na resposta de Deus à sua oração, pode realmente se concretizar? Como está o nível da sua confiança em Deus? Irmãos, esse texto está dentro de um contexto geral, de um contexto onde Jesus, ele chama Pedro, Tiago e João e sobe ao monte, e lá no monte ele é transfigurado. A Bíblia diz que a face de Jesus brilha, ao mesmo tempo está ali Moisés e Elias. Pedro fala, olha, Jesus, vamos passar a noite aqui, vou fazer uma tenda para o Senhor, outra para Elias, outra para Moisés. E de repente vem uma nuvem clara e uma voz sai no meio da nuvem, este é meu filho amado, em quem me comprazo. Naquele exato momento os discípulos caem de joelho, temendo e com muito medo, e de repente Jesus fala para eles, não tenham medo. E eles abrem os olhos, já não vê mais nada além de Jesus. Jesus desce do monte, vai em direção à multidão. Quando Jesus está chegando em direção à multidão, vem um pai totalmente desesperado, um pai cansado, sofrendo pela situação do seu filho, que tinha doença de epilepsia, né? O texto que no original leva realmente a dizer que ele desmaiava e caía no fogo, desmaiava e caía na água, desmaiava e se machucava. E de repente ele chega diante de Jesus, se ajoelha, Senhor, cura o meu filho. Meu filho é lunático, ele é epilético, eu tenho sofrido, meu filho tem sofrido. Eu levei aos seus discípulos, e seus discípulos não puderam fazer nada, não conseguiram.
ó Senhor, cura o meu filho. E a palavra diz que Jesus repreendeu o demônio e o menino foi curado. Jesus repreendeu o demônio e o menino foi curado. E aí Pedro chega e fala, Senhor, né, os discípulos chegam, Senhor, por que que nós não conseguimos expulsar? E Jesus fala, por causa da pequenez da sua fé. Se vocês tiverem uma fé do tamanho de um grão de mostarda, da qualidade de um grão de mostarda, dirá esse monte, sai daqui, vai para ali, e ele sairá. Esse texto, irmãos, ele nos traz 3 ensinamentos preciosos que nos evidencia por que fracassamos na fé. Por que muitas vezes fracassamos na fé? Por que muitas vezes não experimentamos os milagres de Deus, não vemos os milagres de Deus, ou não cremos mais nos milagres e na intervenção divina em nossa vida, na nossa história, na nossa realidade, na resposta das nossas orações? E o primeiro ensinamento que esse texto nos traz, o do porquê fracassamos na fé, é por causa do nosso afastamento espiritual. Por causa desse afastamento espiritual, nós criamos uma autoconfiança. A nossa confiança não é mais em Deus, a nossa confiança passa a ser em nós mesmos. A nossa confiança passa a ser no homem. Eu sou um homem de oração, você é uma mulher de oração, eu oro bonito, o irmão ora bonito, a irmã ora bem, a irmã tem oração de poder, eu faço, eu ponho a mão, eu curo, eu expulso. Os discípulos, irmãos, apesar de terem experiência anterior com a expulsão de demônios, nós vemos aqui que Deus ordenou aos 72 para que fossem e fizessem as mesmas obras que ele fez, e eles voltaram o quê? Maravilhados, porque até os demônios se submetiam a eles. Interessante que Dr. Rod, ele comentando esse texto, ele fala que a palavra maravilhado, ela expressa muito mais do que uma alegria, do que um entusiasmo, expressa de fato uma autossuficiência por parte dos discípulos, em ver que até os demônios se submetiam a eles. Vemos claramente a vaidade entrando no coração dos discípulos, entrando no coração daqueles que Deus usou, foram ferramentas. Irmãos, nós fomos chamados para depender de Deus inteiramente. Nós não podemos depender de nós mesmos, nós não podemos depender da nossa astúcia, não podemos depender dos nossos títulos, não podemos depender, né, do nosso network, não podemos depender, né, do nosso emprego, do nosso salário, não podemos depender do saldo bancário que nós temos na conta, não podemos depender de político algum, não podemos depender de líder religioso, não podemos depender de igreja, não podemos depender de nada. Nada pode substituir Deus. Olha que interessante, irmãos. Um certo teólogo, ele falou, transfiguração no monte e desfiguração na terra. Transfiguração no monte e desfiguração na terra. E ele faz um link entre a Jesus e os discípulos no monte e a multidão e os discípulos que ficaram embaixo do monte. Quando Moisés subiu ao monte para ouvir Deus, receber de Deus instrução, e demora, e de repente, o povo de Israel constrói um bezerro de ouro. E é exatamente isso, irmãos. Exatamente isso é replicado agora no Novo Testamento. Jesus, ele é transfigurado, com testemunha de que ele era Deus, com a testemunha viva de Elias, e a testemunha de Moisés, e a testemunha do próprio Deus falando, e ali a glória de Deus estava no monte, e a incredulidade, a altivez de espírito,
A autoconfiança humana estava reinando ali. Ao relatarem a sua experiência de sucesso com a expulsão dos demônios, que os demônios se submeteram a eles, os 70 discípulos receberam a repreensão de Jesus. Lá em Lucas 10, 17 e 20, coloca para nós o Gabriel, fazendo favor, Lucas 10, 17 e 20, olha como Jesus fala para eles. Lucas 10, 17, 20. Então os 70 voltaram cheios de alegria, dizendo: Senhor, em seu nome os próprios demônios se submetem a nós. Jesus lhe disse: Eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago. Eis que eu dei a vocês autoridade para pisar em cobras e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada absolutamente lhes causará dano. No entanto, alegrem-se não porque os espíritos se submetem a vocês, e sim porque o nome de cada um de vocês está registrado no céu. Jesus agora traz uma repreensão aberta aos 70, que eles falam: olha, vocês têm que ser gratos, vocês têm que se alegrar, têm que ter alegria e satisfação, porque o nome de vocês está escrito nos céus, porque vocês são salvos. Não se alegra no poder que eu tenho operado através de vocês, porque esse poder é meu. Eu vi Satanás caindo do céu, né? Eu falei que vocês pisarão a serpentes, escorpião, nada fará mal. Mas que nada disso venha furtar o coração, roubar o seu coração, a sua atenção do que é maior, do que é sublime, do que é grande, que é a salvação. Milagres acontecem todos os dias, irmãos. Nós somos milagres de Deus. Porque as misericórdias de Deus se renovam a cada manhã. Eu sei que a Faidman, a Ana, a Linda e vários missionários que são experiências vivas de milagre, não se envaidecem com a ação de Deus na vida delas, constantemente. Não se envaidece. E as experiências miraculosas que eles vão tendo, vão mostrando cada vez mais a ação de um Deus amoroso, que a salvou e tem usado para ser arauto de salvação na vida de outros. Então, meus irmãos, Jesus aqui destaca a verdadeira razão da nossa alegria. A verdadeira razão. E aí, irmãos, nós percebemos o quanto nós estamos sujeitos a ficar cegos pelas vaidades que a vida nos oferece. Interessante que, se nós lermos Provérbios 16, 18, ele nos adverte. Provérbios 16, 18. Está assim: a soberba precede a ruína, e a altivez do espírito a queda. Então, meus irmãos, essa passagem nos lembra do perigo da altivez do espírito, do perigo de confiarmos em nós mesmos, de confiarmos em nossa roupa, em nossos bens, em nosso carro, do perigo de confiar em pessoas falhas, do perigo de confiar na nossa saúde, porque hoje nós estamos bem, amanhã não pode estar. A gente pode dormir bem e acordar doente. Interessante que John Owen, um teólogo muito conhecido, um renomado teólogo, ele afirmou que a presunção é o caminho para a queda, é como uma rocha íngreme sobre a qual poucos viajaram e não tropeçaram. É exatamente isso, irmãos. Todos tropeçam. Todos tropeçam. Todos tropeçam nessa rocha da soberba, da vaidade. E essa primeira lição nos traz a aplicação de que devemos reavaliar a nossa vida.
Você deve olhar para você, reavaliar a sua confiança em Deus. Reavaliar a sua fé em Deus. Será que você tem apenas vivido uma fé dogmática, uma fé histórica? Será que você vive a fé salvífica ou salvística? Tem a alegria da salvação no seu coração? Que quando você ouve testemunhos de milagres ou é alvo de próprio milagre de Deus, ou quando alguém que você ama, alguém que você ora, é alvo de milagre de Deus, você se alegra? Não pela resposta de Deus à sua oração, ou pelo milagre que foi feito através de você, mas pela ação de Deus em te salvar, dizer, você é meu, seu nome está registrado no livro da vida. Segundo ensinamento, a segunda questão de que esse texto nos mostra por que fracassamos na fé, apesar do nosso afastamento espiritual, e por isso a soberba, a altivez de espírito. A segunda questão que esse texto nos mostra, por que fracassamos na fé, é por causa da incredulidade. Jesus repreende e fala, por causa da pequenez da vossa fé. Pequenez da vossa fé. Várias versões americanas colocam por causa da vossa incredulidade. E se você fizer uma exegese do termo no grego, vai se referir muito mais à incredulidade do que uma fé pequena. Porque o próprio Jesus disse que se você tiver uma fé do tamanho de um grão de mostarda, embora alguns aí no YouTube falem, não, Jesus não estava falando do tamanho, estava falando como. Porque ali no texto, na tradução em português está como e não sei o que e tal. Não, Jesus estava falando. Realmente eles eram incrédulos. Porque se eles tivessem uma fé do tamanhozinho de um grão de mostarda, Jesus estava realmente repreendendo eles, falando da incredulidade deles. E fracassamos na fé por causa da nossa incredulidade, irmãos. Esse episódio da cura desse jovem possesso destaca outra razão do fracasso na fé. A incredulidade. A incredulidade. Eu não sei vocês, já foram tentados a orar por um milagre, que no fundo você sabe que não vai acontecer? Não, ora lá para o meu parente, ele está no último suspiro lá na UTI, está entre a vida e a morte. Aí você fala assim, nossa, não vai ter jeito, não vou orar não, porque vou perder minha bala de oração. Não vou orar não. Às vezes a gente tem essa questão de ser incrédulo, que Deus pode, no último momento, fazer um milagre, se Ele assim quiser. Que Deus pode tirar de situações que são totalmente desfavoráveis, provisão. Lembra da história de que Jesus e os discípulos voltaram para Cafarnaum, e Pedro, indo ao templo, ele foi indagado por um dos sacerdotes ali, dos fariseus, e perguntaram para Pedro, falou assim, Pedro, o seu mestre não paga impostos? O seu mestre não paga tributos? E Pedro se viu acuado, não sabemos se é medo, e ele falou, sim, paga. De repente Pedro sai daquele acuamento da cobrança de impostos, e quando Pedro entra na sua casa, Jesus pergunta para Pedro e fala assim, Pedro, os reis da terra cobram o imposto dos seus filhos? Aí Pedro falou, não. E dos estrangeiros? Pedro falou, dos estrangeiros cobram. É justo então pagarmos impostos, tributos, sendo filhos? Pedro, faz o seguinte, pega sua vara, seu anzol, vai lá na represa, ali no lago, e pesca um peixe. O primeiro que você fisgar, abre a boca dele e lá terá o valor para 2 tributos pagos, o meu e o seu, referente a 2 diárias de serviço.
Pedro foi, lançou o anzol, fisgou o peixe, abriu o peixe, a boca do peixe estava lá, exatamente o que Jesus falou. E foi lá, pagou o tributo. Irmãos, quando Hernandes Dias Lopes, o Roberto me lembrou há esse tempo atrás, quando Hernandes Dias Lopes falou que o capital da igreja, que o nosso capital não é dinheiro, mas sim a fé, Hernandes Dias Lopes estava totalmente certo, irmãos. Nós queremos reformar a igreja? Queremos. Nós queremos fazer a fachada da igreja? Queremos. Queremos melhorar o ambiente da igreja? Queremos. Mas nós temos que lembrar, irmãos, que o capital da igreja é a fé. Porque a partir do momento que eu colocar a minha fé no orçamento da igreja e falar, não dá, não tem, meu Deus, misericórdia, não vamos fazer, não vai acontecer, irmão, porque a incredulidade já tomou o nosso coração. Já tomou o nosso coração. Jesus pode falar, pega a vara, coloca aí, pega o peixe. Então tem o dinheiro lá dentro. E a gente vai parar, não, mas será que isso vai acontecer? Não vou jogar a vara, não, vou gastar minhoca à toa. É tão difícil achar minhoca, né? E é tão difícil achar uma isca cara. Lembrei, né, de Santo Agostinho, ali na sua... Eu não sei se realmente é Santo Agostinho que é dessa história, mas houve uma história de que falar para um dos pais da fé, dos pais da igreja, falar assim, olha a nossa linda basílica de Roma, olha a nossa igreja, tanto que ela é rica, olha tanto que a nossa igreja tem dinheiro, olha tanto que é linda aqui. Agora a gente não pode mais dizer, né, eu não tenho ouro e nem prata, porque a gente tem ouro e prata. E eu não sei se foi Santo Agostinho, falou, tudo bem, vocês têm ouro e prata, mas também vocês não podem dizer, levanta e anda em nome de Jesus. Porque o capital da igreja é a fé. O capital do crente é a fé. E Deus faz um milagre acima de milagre, irmãos. Eu não estou estimulando aqui você viver uma vida doida, louca e desvairada, sem usar a razão. Mas eu quero dizer para você que você precisa vencer a incredulidade. Interessante que em Marcos 9, 24, né, que nós lemos, registra aqui o que o pai falou. Eu creio, ajuda a minha falta de fé. E essa discussão aqui, irmãos, reflete a tensão entre a fé e a incredulidade. Eu creio, mas ajuda a minha falta de fé. Não é assim que a gente sempre faz? Eu creio, mas me ajuda, Deus, a minha falta de fé. Me ajuda. Charles Spurgeon, um renomado pregador do século XIX, ele afirmou o seguinte: a fé é o fundamento de tudo, é o alicerce e a base de todas as virtudes cristãs. Uma fé fraca é sempre uma fonte de fraqueza. Irmãos, a igreja foi chamada para viver por fé. Nós não podemos fracassar na fé por causa da incredulidade, irmãos. Além de examinar a nossa fraqueza, nós devemos também, com sinceridade, examinar se nós estamos, de fato, exercendo a fé, crendo e confiando de que Deus é o Deus da provisão em nossas vidas. Porque a obra não para, irmãos, nós temos que progredir. Deus chamou para que a igreja venha progredir. A igreja não pode se estagnar. A igreja precisa crescer. As missões precisam crescer. A FADMA e a Linda como missionária precisam receber mais recursos para a obra ser cada vez maior. Nós precisamos investir mais em missão. Nós precisamos investir mais aqui para receber pessoas doentes, carentes de Deus. Nós precisamos ter material humano também, precisamos ter pessoas para atender as pessoas que vão chegar aqui carentes de Deus.
Precisamos investir em seminaristas, precisamos investir em missionários, precisamos investir em material de apoio didático, escatológico, teológico. Precisamos investir na formação de cada membro, na fé, na doutrina, na teologia, no evangelho, para que nós cada vez mais venhamos ser esse arauto de confiança, de fé, que leve a palavra de salvação e venhamos ser um milagre na vida do outro. Nós não podemos, irmãos, estagnar e viver na incredulidade. Não vamos fazer. Não temos recursos. Não vamos fazer isso. Esquece que nós servimos um Deus da provisão. Feidman aqui, ela falou isso aqui já várias vezes. Que chegou perto dela ir para a missão sem ter um dinheiro. E de repente ela ora a Deus. De repente Deus supre toda a necessidade financeira da missão. Toda a necessidade. No último momento, Deus manda alguém lá na casa dela. Pá. Alguém liga para ela, pede o Pix dela. Pá. E ela fala assim, eu vou. Com dinheiro ou sem dinheiro eu vou. Porque ela sabe que Deus vai levantar o recurso que ela precisa para a missão, irmãos. Isso não é um testemunho, isso não é algo que a gente vê e vivencia, é um milagre de Deus. Precisamos viver isso como igreja, irmãos. Eu lembro, Roberto, quando a gente fala de reformar a igreja, de fazer uma fachada da igreja, né? Eu lembro quando nós fomos fazer a reforma da igreja presbiteriana do setor sul. Nós não tinha nada. Não tinha nada. E naquela época, há 15 anos atrás, né, a reforma da igreja estava em 1,5 milhão. 15 anos atrás. Lembro que o pastor Fábio, né, ele é paraibano, mas era um homem de fé, falou, nós vamos começar semana que vem. Segunda-feira nós começamos. Aí eu lembro que alguns presbíteros falaram assim, ué pastor, mas não tem nada. Nós também está com orçamento zero. Não, vamos começar. Começou a obra e Deus foi abençoando. Deus foi abençoando. E na época ficou uma das igrejas mais bonitas de Anápolis. Linda. Fizemos tudo, botamos do bom no melhor. Contratamos um engenheiro de som para fazer um projeto de som da igreja. Trouxe material dos Estados Unidos, coisa assim de top, de última geração para a igreja. Deus providenciou milagrosamente, irmãos. Milagrosamente. E a gente fracassa na fé, irmão, por causa da nossa incredulidade. A gente olha para as circunstâncias, a gente vê impossibilidade. Vê impossibilidade. Não, eu creio que Deus suprirá. Eu creio que Deus vai suprir para a gente investir no departamento infantil. Eu creio que Deus vai suprir para a gente investir em missões com a Paz de Micoalinda, em outros missionários, Missão Vida, Asa de Socorro. Eu creio que Deus vai suprir para a gente investir com jovens, na UPA. Eu creio que Deus vai suprir. Vamos lá, irmãos, isso é viver a fé em Deus. É crer que Deus pode tirar dinheiro da boca do peixe. É crer que Deus é o dono do ouro e da prata. E a última lição que temos aqui, que esse texto nos traz, porque fracassamos na fé, como igreja, ou como cristãos, se encontra no verso 21, por causa da nossa negligência espiritual. Negligência. Porque aquilo que está entre colchetes, no último versículo, o que está escrito lá? Que esse demônio, essa casa de demônio não pode ser tirada, senão por meio de jejum e oração. Tem um colchete, irmãos, tem um colchete ali, né, uma espécie de parênteses, colchete, porque é um texto, é uma frase, é um versículo que tem em algumas cópias das Bíblias e outras cópias não tem. Então, quando não se acha um texto em todas as cópias, se coloca entre colchete, mostrando que tem alguns textos, tem o texto em algumas cópias antigas, mas não tem em outras. Mas nós, da teologia reformada, nós, pastores reformados, nós cremos que realmente
foi algo dito por Jesus. Porque Jesus estava falando para aqueles discípulos que estavam sendo incrédulos em relação à questão daquele menino, estavam afastando espiritualmente, tendo altivez de espírito. Ele estava falando que eles tinham abandonado as disciplinas espirituais, eles tinham abandonado a disciplina do jejum e da oração, irmãos, de uma vida piedosa. Eles tinham abandonado uma vida piedosa. E esse é o terceiro motivo, irmãos. A negligência espiritual. Irmãos, nós temos tempo para tudo. Não é? A gente tem tempo para ir no supermercado. A gente tem tempo para tomar nosso café. A gente tem tempo para curtir com a família. A gente tem tempo para tudo. Mas como anda o nosso tempo com Deus? Como anda o seu tempo com Deus? Como anda a sua disciplina de oração, de jejum? Como anda, irmãos? Será que o tempo que você investe em você, ou nas coisas que você gosta, ou no seu hobby, ou no TikTok, ou no WhatsApp, ou em qualquer mídia social, é mais do que o tempo que você deveria de ter com Deus em oração? Irmãos, nós temos abandonado a vida piedosa, nós temos abandonado a vida de oração, e muitos abandonaram já a questão do jejum. O jejum não é para você barganhar com Deus, de forma alguma, não é. O jejum é para enfraquecer a sua carne, para você ouvir a voz de Deus por meio do Espírito Santo, para quebrar a sua soberba, a sua altivez, quebrar o seu orgulho, a sua vaidade. Eu sei que alguns não podem fazer jejum, tem problemas de saúde, não pode. E eu sei que alguns fazem jejum aí de canal de televisão, jejum de rede social, outros fazem jejum de refrigerante. Amém. Se está funcionando, amém. Tem um fator psicológico, né? Está funcionando, amém. Vou recriminar. Se você tem a fé de que você está deixando de fazer alguma coisa que você gosta, para sacrificar a tua carne, a sua vaidade, que bênção, irmãos. Que bênção, que maravilhoso. E aí a gente olha aqui no versículo 21, e Jesus destaca, a prática da oração e jejum. Irmãos, precisamos parar de negligenciar a oração. Precisamos. John Piper, teólogo contemporâneo, ele enfatiza que o jejum e a oração são as armas espirituais poderosas que combatem a incredulidade e fortalecem a fé. Quanto mais orar, quanto mais jejuar, mais você vai combater a incredulidade do seu coração. As dúvidas que permeiam a sua vida, a sua alma. Além de você olhar para você e ver o seu afastamento, a sua altivez, além de olhar para você e ver o quanto você tem sido incrédulo, olhar para dentro de você, agora você vê o quanto você precisa se comprometer com a oração. É difícil, irmãos. Eu falo por experiência própria, o quanto é difícil da minha pessoa se comprometer em oração na minha vida particular. E olha que eu sou pastor de igreja. O quanto é difícil nos comprometermos com oração na vida familiar. Irmãos, o diabo não quer que você ore. O diabo não quer. O diabo não quer. Esses dias eu vi um neurocientista, médico lá de Manaus, mandei isso para a Ana Luísa pelo WhatsApp, falando do estudo que ele fez através de pacientes que têm hábito de orar. O quanto a oração mudou a vida desses pacientes. O quanto a oração deixa o cérebro desses pacientes, a questão da saúde melhor. Então, meus irmãos, eu quero dizer que a gente muitas vezes zela por uma fé histórica, ou a gente fala muito bem da nossa fé. Eu sou de fé reformada, eu sou da igreja presbiteriana, eu sou calvinista. A gente fica muito com essa vaidade, zelando por isso. É bom, é uma fé boa.
precisamos fazer isso. Mas que isso não seja orgulho, prepotência e soberba nossa. De forma alguma, meu irmão. De forma alguma. O que nós temos que ter é alegria no coração e gratidão pela salvação que Jesus nos deu. Fé salvística. E nós também precisamos, então, agora, irmãos, através disso, ver o nosso afastamento de Deus, a nossa incredulidade e a nossa negligência com as disciplinas espirituais. E aí, meus irmãos, nós vamos viver o milagre de Deus. Nós vamos vivenciar o milagre de Deus. Não vamos ser incrédulos diante dos desafios que a vida nos impõe por permissão de Deus. Porque não cai um pardalzinho morto no chão, se não for da permissão de Deus. Todos os cabelos da sua cabeça estão contados, cada um deles. Todos os seus dias estão contados e determinados por Deus, cada um deles. Então Deus é soberano. Deus é soberano. Tudo é sobre a permissão de Deus e a soberania de Deus. Não vamos nos intimidar. Vamos ousar em fé. Amém? Inscreva-se no canal e compartilhe nossos vídeos para que possamos alcançar mais pessoas para a glória de Jesus Cristo.